A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de, nesse dia, estar meditando sobre, examinando os nossos corações. Nós vamos ver que um texto básico para isso se encontra no livro de Atos, começando pelo final do capítulo 4 e nos estendendo a uma parte do capítulo 5, onde a palavra de Deus no capítulo 4 diz assim, versículo 36 e 37. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Na continuidade, a mentira de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, diz assim, ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava no teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviam. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Está aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Amém. Vamos estar orando. Pai eterno, Deus santo, Deus do princípio, Deus do fim, Deus que tem para o homem um tempo determinado sobre a face da terra, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, nós entendemos que há uma confluência ao longo da nossa vida, da tua bondade e misericórdia. E quando olhamos para trás, vemos, Senhor Deus, e entendemos que tudo veio de ti, é para ti e está em ti. E tudo vai para o nosso bem. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua palavra seja poderosa para tratar conosco nesse dia, para dar-nos entendimento do nosso próprio coração, para que não sejamos enganados por ele. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, gostaria de levar em consideração aqui esse fato que aconteceu e examiná-lo à luz da palavra de Deus. Como assim? Tá? Examinando os nossos próprios corações. Nós vamos ver aqui a história que você, por certo, já conhece, que você já ouviu alguém pregando sobre isso e que eu gostaria de considerar nesse instante. Quando nós falamos em que situação vivia a igreja recente, né? Cheia do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que tudo lhes era comum. Que muitos vendiam todas as suas herdades e davam aos discípulos com a finalidade de manter tudo aquilo que realmente era necessário para a igreja do Senhor. Amém? E o que nós vemos aqui? Um exemplo aconteceu aqui. A palavra de Deus nos fala o que? De Barnabé, né? Que Barnabé tinha uma herdade, vendeu tudo que tinha e deu aos pés dos discípulos para que aplicassem no reino de Deus. Pois bem, e nós vamos ver, amados, que eu gostaria de examinar aqui alguns pontos importantes dentro desse texto e para nós analisarmos nosso próprio coração. Como assim? Pois bem, nós vamos ver o que aqui? Nosso coração tem motivação, nosso coração tem intenção, nós vamos ver o que? As influências disso e nós vamos ver as consequências disso também. Amém? Como assim? Vamos lá. Então vamos por parte. Quando nós falamos em motivação,
nós vamos ver o quê? Que o nosso coração é motivado a fazer alguma coisa. Veja, se eu quero fazer academia, tá? Qual que é a minha motivação? Eu vou realmente ver os meios que eu tenho para fazer essa academia. Nossa, eu ouvi alguém falando e que a academia seria bem legal. Eu posso fazer. Por exemplo, eu aqui no meu prédio tenho uma academia do lado do meu apartamento. Então eu poderia estar motivada a fazer a academia, ok? Mas o que pode acontecer também com a minha motivação? Eu posso ter como motivação, amados, achar que realmente eu posso fazer academia porque eu quero me destacar em algo. Opa! Eu que posso fazer academia porque eu quero me mostrar melhor do que quem não faz academia. Eu posso fazer academia para que me vejam vestida com uma roupa de academia e digam, ela faz academia. Ou posso também fazer academia porque uma amiga faz, outra amiga faz, ou algum familiar faz. E alguém pode dizer para mim, Nancy, faz academia, vai ser bom para você fazer academia. Eu posso ouvir esse conselho e decidir-me fazer academia. Então, as razões que eu tenho para fazer academia podem ser muito variáveis. Assim também, amados, a nossa ação e motivação para o reino de Deus. O que nos motiva? O que nos motiva a fazer a obra de Deus sobre a face da terra? Nós podemos examinar o nosso coração e começar por aí. O que nos motiva? Será o que nos motiva é o correto? Será que nós queremos verdadeiramente implantar o reino de Deus aqui na terra? Ou queremos glória a nosso favor? Ou queremos ter um poder diante da igreja ou da comunidade que nós pertencemos? Ou nós podemos realmente querer nos sobressair e mostrar superioridade com relação a isso? Ou eu posso dizer, não, eu tenho conhecimento. Vocês não têm conhecimento numa raiz de soberba e arrogância. Nós vemos, amados, que isso pode acontecer com qualquer coração. E o Senhor me traz a memória aqui, quando Abraão e Ló, com a briga dos seus pastores, tiveram que escolher. E Abraão chegou para Ló e disse, Ló, você escolhe. Se você subir para o monte, eu vou para a campina. Se você for para a campina, eu vou para o monte. E nós vemos que Ló escolheu. Qual que possivelmente era a motivação de Ló na sua escolha? Nós vamos ver que ele olhou e falou, não, é muito mais fácil eu criar gado, ovelha e tudo que eu tenho aqui na campina. Imagina criar isso no monte, né? E nós vamos ver, amados, que assim também, muitas vezes, nosso coração pode ter uma motivação errada dentro daquilo que são os princípios de Deus para as nossas obras, segundo aquilo que Ele tem determinado para nós. A nossa motivação pode ser nos sobressair, ter um lugar na igreja, nos sentirmos superiores, mostrarmos conhecimento, mostrarmos que sabemos alguma coisa melhor do que os outros, que temos domínio daquele assunto, ou que temos facilidade para ministrar isso, ou realmente querer agradar a Deus, né? Então, as intenções do nosso coração, nós precisamos examiná-las. E segundo esse texto, nós vemos que Ananias e Safira não examinaram as motivações do seu coração e caíram no engano de um coração enganoso, que a palavra de Deus nos cita. O nosso coração é enganoso, muito enganoso. E assim, amados, nós vamos ver que precisamos sondar o nosso coração com relação às nossas motivações. E outro ângulo importante a ser examinado também nesse texto,
é a intenção ou as intenções. Qual é a intenção aqui? Qual a intenção? Agradar a Deus? Agradar a mim mesmo? Agradar aos outros? Essa pode ser a minha intenção. E eu preciso examinar isso no meu coração. Quando eu falo em termos de obra de Deus sobre a face da terra e examinando essa palavra, nós vamos ver o que muitas vezes, amados, nós nos surpreendemos quando examinamos o nosso coração, identificamos que falamos que queremos servir a Deus, mas queremos servir a nós mesmos, infelizmente. Nós vamos ver o que isso aconteceu com Ananias e Safira. Eles olhavam e queriam manifestar uma aparência de quem queria agradar a Deus, mas no fundo eles queriam agradar-se a si mesmos. E nós vamos ver e temos diversos exemplos na palavra de Deus, né? Com relação a isso, a querer agradar aos outros e não a Deus. Eu me lembro da palavra do Senhor aqui com relação a Saul, né? Saul, quando o Senhor deu ordem através de Samuel que ele não sacrificasse, porque ele não tinha unção nem autoridade para sacrificar ao Senhor. E também que ele pegasse Agag e realmente exterminasse de sobre a terra tudo que existia de Agag, inclusive o próprio rei. O que Saul fez? O que Saul queria? O que Saul queria demonstrar, né? Em primeiro lugar, quando o Senhor disse que ele não fizesse o sacrifício, ele queria agradar a Deus? Não. Ele queria agradar a si mesmo. E talvez aos outros que estivessem ali ao redor, dizendo, eu faço isso. E isso desagradou a Deus, porque não era o que Deus tinha para ele. Intenção errada, ação errada. E nós vamos ver o que mais que aconteceu ali. Nós vemos o que ele foi, não matou Agag, ainda pegou os seus bois gordos e aquilo que era despojo, uma parte do despojo, e reteve. Quando ele foi arguído por Samuel, que perguntou, por que você fez isso? O Senhor não te deu ordem para que você realmente exterminasse Agag tudo que ele tinha e o exterminasse da face da terra? Ele fala, eu quis aproveitar os bois para o holocausto. Ou seja, a intenção dele qual era? Qual a intenção de Saul quando ele disse isso? Era agradar a Deus? Não. Porque Deus queria que ele exterminasse Agag e, consequentemente, tudo que ele tinha. Por quê? Qual a finalidade de Deus? Deus queria exterminar o pecado, amados. Queria que não sobrasse nada daquele pecado. E o que aconteceu? Saul não. Ele decidiu que ele preservaria aqueles animais gordos, bonitos, né? Com a aparência de querer agradar a Deus. Mas no fundo, ele agradava a si próprio. Ele agradava os outros. E infelizmente, agradou até Agag. Então nós vamos ver que isso foi um peso de juízo de Deus sobre o reinado de Saul. Então nós precisamos examinar o nosso coração com relação às intenções. Nós queremos realmente agradar a Deus? Só existe uma forma de agradar a Deus, amados, por obediência. Quando o Senhor nos ordena fazer algo, precisamos obedecer. Aí sim, agradamos a Deus. Quando o Senhor nos ordena algo, é para ser realizado, não para ser postergado ou deixado de lado. Porque muitas vezes nós queremos, e eu já passei por isso, eu posso dizer que eu já passei por isso. Em certa ocasião, o Senhor me disse que era para eu ir num consultório médico. Eu me lembro que nós estávamos na Donep naquela época, levar uma revistinha a voz que tinha na Donep naquela época, creio que existe até hoje, e que eu lhe desse uma palavra para essa médica. E eu não conhecia
essa médica, assim, pessoalmente. E eu resisti bastante, porque houve um fato com a vida dessa médica e o Senhor me requeria isso. E eu resisti. Eu fiz um jogo de braço com o Senhor, mas graças a Deus ele venceu, né? Eu me perguntava, por que, Senhor? Por que o Senhor quer que eu vou lá? Que te interessa, Nancy, que você entenda por que eu quero que você vá lá. Simplesmente eu vou lá porque eu tenho algo a realizar, né? E o Senhor, o que me ordenou que fosse falar àquela médica. E eu fiquei absolutamente surpreendida, porque eu fui naquele consultório, levei a revista Voz e disse a palavra que o Senhor tinha me colocado à boca para falar com aquela médica. E foi uma surpresa muito grande com o resultado disso, para a honra e glória do Senhor. Ou seja, o que eu queria, amados? Examinando meu coração naquela condição. Eu não queria agradar a Deus. Eu estava querendo me agradar, porque eu estava constrangida de fazer aquilo. Então, muitas vezes nós nos sentimos constrangidos em fazer algo que o Senhor nos pede e queremos mais agradar a nós do que ao próprio Deus. E nós vamos ver o que o Senhor pesa isso nos nossos corações. Muitas vezes, amados, nós estamos diante do Senhor, e principalmente nós que falamos publicamente da palavra de Deus, precisamos examinar muito bem o nosso coração, para não falar para agradar o homem. Nós vemos hoje bastante isso, mas isso é velho, isso é muito velho, que existem sermões que alisam o homem e não é o que Deus tinha para falar. Ou seja, agradando aos outros e não ao coração de Deus, né? Então nós podemos ter intenções erradas também, além das motivações e intenções erradas. Mas nós vamos ver com o terceiro ângulo a ser examinado também nesse texto, né? E nós preparamos e analisamos aqui o quê? O que Ananias e Safira queriam? Eles queriam agradar a Deus? Não. Eles queriam aparentar para Pedro que eles queriam agradar a Deus, mas no fundo eles estavam agradando a si mesmos, né? Eles fizeram aquilo que estava no coração deles. E Deus examina o nosso coração. Assim como eu também analiso as implicações que podem ocorrer das nossas decisões. Então nós vamos ver o que aqui Saul, naquela condição que foi citada, ele o que realmente foi julgado e o Senhor o que passou o reinado dele para Davi. Se nós olharmos Ananias e Safira, eles também o que tomaram uma decisão errada. Eles tomaram uma decisão errada, teve uma implicação errada na decisão deles. E nós vamos ver o que nós podemos escolher, amados. Quando nós falamos em implicações, nós estamos falando em escolhas. Escolhas. Eu me lembro também de Caim, né? Quando Deus disse a ele, uma vez que foi identificado a não aceitação da sua oferta diante do Senhor, o Senhor disse para ele: Caim, você escolha. O pecado está diante de ti. Ou você domina sobre ele, ou ele dominará sobre ti. Se você dominar sobre ele, no futuro, a tua oferta será aceita. Mas se você não dominar sobre ele, no futuro, a tua oferta continua não sendo aceita diante de mim. Então nós vamos ver, amados, que as nossas escolhas, as influências das nossas escolhas, trazem o que? Realmente resultados para o nosso presente e o nosso futuro. Aquilo que verdadeiramente pode, muitas vezes, te beneficiar a você própria, mas pode produzir malefício a todos aqueles que estão ao teu redor. Nós vamos ver o que por outro lado também, nós entendemos que uma decisão segundo o coração de Deus pode abençoar a muitos. Me traz à memória aqui a palavra do Senhor, quando nós vemos aquela mulher,
aquela mulher que estava diante do gasofilácio, e Jesus estava lá, observando aquela mulher. E ela só tinha 2 moedas. E ela colocou naquele gasofilácio, porque era tudo que ela tinha. O Senhor que considera e examina os corações, olhou aquela oferta e viu que a decisão dela tinha sido maravilhosa. Diferente daquele outro fariseu que apresentou que uma grande oferta e que não servia para nada, né? E o Senhor desprezou a oferta daquele homem soberbo, ainda que a oferta fosse maior. Pois sim, e nós vamos ver o que as nossas decisões implicam em consequências. A consequência aqui, para Ananias e Safira, foi morte. Consequência, né? Daquilo que foi as influências e o poder da decisão deles. Assim como Caim. O que aconteceu com Caim? Caim, ele decidiu que ele não dominaria sobre o pecado, mas o pecado dominaria sobre ele. E nós vamos ver que ele sentiu o peso da consequência disso. Ele disse o quê? Que maior era aquilo que ele tinha que suportar do que qualquer outra coisa. Ou seja, peso da sua decisão. E nós vamos ver o que podemos ter em muitos momentos a palavra de Deus nos exortando com relação a isso. Por outro lado, eu vejo e examino também a presença de Davi. Quando Davi pecou com Betseba e ela engravidou, né? A criança nasceu, ou seja, passou um tempo significante. A criança nasceu. E Davi, que tentou agradar a ele mesmo. Davi tentou agradar a ele mesmo, em toda a sequência, porque ele viu Betseba e cobiçou a mulher que era de Urias. Ele pecou severamente, mas o coração de Davi não queria se arrepender, até que Natã o confrontou. Quando Natã o confronta, amados, ele cai em si. Ele cai em si. Ele diz, realmente pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei. E o que ele faz? Ele se humilha, ele se humilha, ele se humilha. E nós vamos ver o que a criança nasceu. Ele buscava a misericórdia de Deus sobre a vida da criança, mas nós vamos ver que o Senhor não tirou a consequência. A criança morreu. Deus levou a criança, Deus recolheu aquela criança. E Davi pôde entender qual era a justiça de Deus e o peso das suas obras e das suas decisões. O que eu quero trazer à mente hoje de cada um de nós, amados? Que nós possamos examinar o nosso coração com relação a todos os aspectos da nossa família, da nossa vida profissional, do nosso serviço na casa do Senhor, do nosso coração diante de Deus, diante dos outros e diante de nós mesmos. Uma das coisas que eu vejo o Senhor combater fortemente, o Senhor Jesus combatia os fariseus e falava muito da doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus era a hipocrisia, né? Era a doutrina dos fariseus, era hipocrisia. E o que hoje eu trago à mente de cada um de nós é que nós examinemos o nosso coração e não nos deixamos ser hipócritas nem diante do Senhor, nem diante dos outros, nem em hipótese alguma, e que nós não nos enganemos a nós mesmos. Quando eu olho esse texto de Ananias e Safira, eu fico pensando como eles foram enganados pelos seus próprios sentimentos, né? E é uma das coisas que eu examino também, é que nós não podemos andar, amados, pelos nossos sentimentos. Porque sentimentos têm a ver com o coração, e o coração pode ser absolutamente enganoso.
Existe um texto no livro de Hebreus que fala conosco acerca da âncora da nossa alma. Quando nós jogamos uma âncora, não sou marinheira, claro que não, mas quando se joga uma âncora no mar, é para que ela alcance o fundo do mar e para que ela faça cessar aquele barco, né? Mas a palavra de Deus nos diz assim em Hebreus, que a âncora da nossa alma está nos céus. Quem que está nos céus? Jesus, que é a palavra. A âncora, amada, dos nossos sentimentos e das nossas emoções precisam estar em Cristo Jesus. E aí nós entendemos perfeitamente quando a palavra de Deus nos diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Nós não podemos nos deixar, amados, por aquilo que nós entendemos racionalmente, ou por aquilo que o nosso coração deseja, mas que nós examinemos isso à luz da palavra de Deus. Examinemos verdadeiramente as razões, as motivações, as intenções do nosso coração. Precisamos examinar isso com diligência, para que não pequemos nem contra ti, contra o Senhor, nem contra os irmãos, nem contra nós mesmos. Uma das coisas que eu sempre falo e quero que aconteça comigo também, olhar Jesus nos olhos. Porque quando nós olhamos Jesus nos olhos, Ele penetra no fundo do nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Ele examina os nossos corações para saber as nossas motivações, as nossas intenções e as nossas decisões mais profundas. Que essa palavra continue falando no seu coração. Que você possa buscar em Deus, ver até que ponto você quer agradar-se, até que ponto você faz algo para o Senhor, né, entre aspas, mas que na realidade é para agradar a você mesmo. Até que ponto você faz a obra de Deus querendo agradar aos outros e não a Deus. Não pense você que eu também não estou me examinando. Eu me examino e preciso me examinar para que verdadeiramente o meu coração, a minha motivação, ou seja, os meios que eu tenho, vá de encontro às intenções de Deus. Aquilo que Deus tem para mim como alvo, né? Para que verdadeiramente eu não seja iludido pelas minhas emoções, nem pelos meus sentimentos. E nem você, porque certamente as nossas decisões trazem consequências boas e consequências ruins. Que nós possamos ter no nosso coração decisões sábias que verdadeiramente ouvem a Deus, obedecem ao Senhor e que alegram o coração do Pai. Decisões que sejam tomadas à luz da palavra de Deus, que nos edifica, que nos santifica e que nos leva diante do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Pai eterno, Deus santo, louvado seja o teu nome pela tua palavra bendita. Pai querido, porque a tua palavra está firmada nos céus e é poderosa para transformar os nossos corações sob a ação do teu Espírito Santo. Querido Deus, eis o meu coração, o coração de cada um, Senhor Deus, que aqui ouve esta palavra. Que a tua palavra, Senhor Deus, perscrute, separando a alma e o espírito, conforme nos diz a tua palavra em Hebreus 4:12. Que a tua palavra é uma espada de 2 gumes, Senhor, que separa a alma do espírito, a junta a medula. Pai querido, poderosa para discernir pensamentos do coração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu clamo que teu Santo Espírito venha nos incomodar com essa palavra. Venha, Senhor Deus, nos levar a meditar sobre ela, a buscar, Senhor Deus, a verdade que nos liberta, a nos santificar na nossa caminhada contigo. Querido Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração reto, dá-nos um coração, livra-nos, Senhor Deus, de um coração enganoso, de um coração dissimulador.
Livra-nos da hipocrisia, Pai, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo nos sonde e que a verdade do Deus vivo esteja nos nossos corações, porque certamente a verdade nos liberta. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja, Senhor Deus, esta palavra que nos ensina como o teu Espírito Santo conhece os nossos corações, como o Senhor sonda todos os nossos caminhos, nossas atitudes. Pai querido, em nome de Jesus, que o nosso coração seja inteiramente para agradar a Ti. Eu clamo, Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito que está destinada nesse dia, nesse momento, em cada coração, ó Pai. Eu entrego em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a cada um.